Para cuidar da saúde das articulações, além de adotar uma alimentação balanceada e evitar hábitos prejudiciais, é importante manter um estilo de vida ativo e praticar exercícios físicos regularmente. Mas quais atividades são recomendadas? Quais os cuidados, ao executar as tarefas do dia a dia? Nós vamos conferir tudo isso agora na prática. Bom dia, Nikele, bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, eu recebo a fisioterapeuta Marcela Rodrigues. Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo? Bom, a primeira pergunta, como manter a saúde das articulações por meio de alongamentos e exercícios físicos? Bom, essas articulações, elas são mantidas pela diferença de pressão entre elas, E essa diferença de pressão está exatamente na força e no alongamento. Então, se você tem muita pressão articular, você não consegue, você tem o desgaste articular. Então, quando você tem alongamento, flexibilidade e força, essas articulações se separam, ou seja, elas têm uma mobilidade maior, ok? Então, a gente pensando em tarefas do dia a dia, Sim. Carregar peso, às vezes carregar compras, carregar mudanças também, Coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Isso pode impactar negativamente na saúde das articulações? Sim, o fato de carregar o peso tem um impacto sim, só que tem uma forma de carregar esse peso, Quanto mais próximo esse peso estiver do seu eixo corporal, ou seja, quanto mais próximo ele estiver do seu corpo, melhor vai ser, Menor o peso vai ficar. Então, a gente nunca carrega um peso longe do corpo, a gente sempre aproxima ele do eixo corporal. Então, a gente pensa sempre no tronco, no eixo. E quem costuma, abaixar, para pegar esse peso é a forma mais correta de se fazer, em vez de só se curvar para pegar esse peso, Sim, você vai abaixar, dobrar os joelhos, abaixar como se você estivesse sentando em uma cadeira, e aí você aproxima esse peso do seu corpo e aí sim você sobe com ele. E o Pilates pode ajudar muito na saúde das articulações, preservando? Sim, o Pilates é uma atividade que trabalha os movimentos de forma lenta, consciente, Você pensa nesse movimento para você realizá-lo e o movimento não é feito aleatoriamente. Você pensa um movimento de flexão de braço, Esse movimento de flexão de braço, por exemplo, é um movimento que está associado ao padrão articular. Então, a gente explica para o paciente sobre a articulação da escápula, sobre a articulação do ombro, para que o braço seja fletido. Então, é um movimento consciente. E o Pilates ajuda muito nessa questão. E para quem alega ter problemas nos joelhos, no quadril, nos ombros, Sim. E alega que não faz exercício físico por conta disso. Tá errado? Tá errado. A atividade física ela vai trazer um benefício para essa articulação a longo prazo, O Pilates é uma atividade de baixo impacto, então ele vai trazer qualidade de vida para essa articulação. E o Pilates ele tem um ganho também, porque ele ganha força tanto na ida quanto na volta do movimento, Então dá mais mobilidade, mais independência para esse paciente. E para quem tem artrite e artrose, o exercício físico também é fundamental? Sim. No caso da artrite, uma vez diagnosticada pelo médico, Esse paciente chega para a gente já num quadro mais estável, um quadro sem dor, E a partir dali a gente vai trabalhar com ele esses movimentos articulares, funcionais. E no caso da artrose, que é o desgaste articular, Esse paciente também já passou pelo médico, então ele chega para a gente com esse quadro. Infelizmente é um quadro que todos nós vamos ter, A gente não tá fora disso. E esse desgaste articular, esse paciente já chega para a gente e a gente consegue exatamente fazer essa diminuição da pressão, através do alongamento e do fortalecimento. Então, esse desgaste, ele é natural, Sim. Ele vai acontecer ao longo da vida, mas é possível fazer com que ele seja menor? Sim, através da atividade física. Aquele paciente que tem uma tendência de fazer atividade física ao longo da vida, ele já minimiza esse processo. Tanto que a gente vê aí os jogadores, os atletas, eles aposentam cedo por causa desse impacto articular,
E todos nós vamos ter, mas as pessoas que são fiéis à atividade física ao longo da vida, elas têm um impacto articular menor, elas têm uma qualidade de vida melhor. Marcelo, uma outra dúvida também, né, que a gente tem é se o peso corporal influencia na saúde das articulações. Sim, a gente percebe que aqui a gente tem a articulação do joelho, né, um exemplo. Como eu disse, essa pressão para baixo, né, essa pressão articular, então a gente tem aqui, ó, uma pressão articular, né, a parte óssea com parte óssea, pressão. E aí, se eu tenho um aumento do peso corporal, por exemplo, eu tenho mais pressão articular. Aqui no caso que a gente está mostrando é o joelho. Essa pressão articular, ela faz ao longo da vida diminuir o líquido articular, aumentar o desgaste nas articulações, nas estruturas que estão ao redor dessa articulação, no caso o músculo, ligamentos, né, o próprio menisco, né? Então, ao longo da vida isso vai se desgastando naturalmente. Se tem aumento de peso corporal, é mais um fator que agrega o processo de desgaste. E esse desgaste, o que ele gera, né, para o paciente? Assim, é dor, é incômodo? Quais são os sintomas para o pessoal de casa conseguir entender, né? Então, esse desgaste articular, como você mesmo diz, ele gera dor, ele gera limitação, né, o que a gente chama das atividades de vida diária do paciente, né? O que esse paciente que chega para a gente, quais são as limitações dentro de casa que ele tem, no caso do idoso, por exemplo, né? Então, ele chega para a gente com essas limitações de atividade de vida diária e, além disso, a dor, né? Então, normalmente ele relata dor ao acordar e dor ao dormir, né? Que é a hora que essa articulação, ao acordar, está mais parada e ao dormir ela já sofreu o impacto do dia. Então, ele relata principalmente dor e diminuição das atividades de vida diária, né? Mas é um processo que, com exercício físico adequado, claro, a individualidade de cada um, sim, tem um quadro de melhora. Sim, aí a atividade física vai fazer com que a gente não vai conseguir minimizar, reduzir o processo de desgaste articular, mas a gente vai impedir que ele evolua mais, né? Fazendo exatamente isso, no caso de uma pressão articular, a gente tem fortalecimento e alongamento dessa musculatura. Não acontece assim ao olhar como eu estou fazendo, né? Uma separação, mas ali com o fortalecimento, com o alongamento, você produz líquido articular, você vai tratando, cuidando dessa articulação para minimizar mais desgastes articulares. Perfeito. Agora a gente vai ver na prática aqui um pouquinho, né, de alguns exercícios que podem contribuir para a saúde das articulações, né? Sim. Então aqui a gente vai mostrar um alongamento, né? Onde a gente ajuda o paciente, no caso do idoso, né? A gente não coloca o paciente para fazer sozinho, então a gente ajuda o paciente, que é um alongamento da cadeia posterior. Esse alongamento, ele faz com que realinhe as fibras, né? Prepare esse músculo para gerar força, ok? Então, essa é uma forma de alongamento, tá? Além do alongamento, a gente tem também o fortalecimento dessa musculatura, ok? É um grande grupo muscular, né? Então ele é muito importante para as atividades de vida diária que ele seja alongado, que ele seja fortalecido, ok? A gente pensa que esses grandes grupos musculares, eles dividem membros superiores de membros inferiores, né? Então, por isso a importância de alongá-los. Então, agora eu vou mostrar o fortalecimento. Então, pode soltar, pode descer aqui. Então, além de alongar, a gente também deve fortalecer essa musculatura. Aqui no caso do Pilates, a gente tem a resistência da mola. Então, no caso da resistência da mola, isso gera uma força tanto de descida, tanto de subida, né, de frenagem do movimento de força. Então, a gente tem o movimento de descida, de fortalecimento dessa cadeia, né, e o movimento de subida, que é o movimento de frenagem. É importante a gente também lembrar que para esse movimento de fortalecimento de um grande grupo muscular, a gente tem que ter uma estabilidade pélvica, uma estabilidade da região abdominal. E isso o Pilates trabalha muito bem, mostrando para o paciente que para ele fazer esse movimento de força, ele precisa dessa estabilidade pélvica.
Aqui a gente está mostrando um movimento de força de membros superiores, também pensando que se eu estou trabalhando força de membros superiores, eu vou sempre pensar no eixo coluna e no centro, que é a pelve, né? Como que está essa pelve para realizar a força de braços? O que tem a ver a pelve com força de braços? Mas à medida que o paciente não conhece dessa força, ele acaba compensando na pelve. Então, aqui a gente trabalha a força de membros superiores, por exemplo, a descida de membros superiores, associando aqui para a estabilidade da pelve a respiração, por exemplo. Então, você pode pedir ao paciente para descer soltando o ar e voltar inspirando. E o paciente desce soltando o ar e ele faz uma ativação da região abdominal. Então, assim, ele estabiliza a pelve.